Eles nasceram em lares comuns, mas desde cedo o terror os escolheu. Ed via sombras se arrastando pelos cantos do quarto. Lorraine ouvia vozes e enxergava coisas que ninguém mais via. Ainda crianças, enfrentaram o mal de perto e sobreviveram. Anos depois, se uniriam não apenas pelo amor, mas pela missão de confrontar o sobrenatural. Juntos, se tornariam os maiores investigadores paranormais do mundo. Mas o que eles enfrentaram, talvez nenhum de nós suportasse. Essa é a história real de Ed e Lorraine Warren. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Edward Warren Miney nasceu em 7 de setembro de 1926, em Bridgeport, Connecticut, em uma família católica simples de classe trabalhadora. Seu pai era policial, rígido e cético, daqueles que só acreditavam no que podiam ver e tocar. A casa onde moravam era pequena, antiga e estranhamente viva. Ed cresceu em um lugar onde o impossível era rotina. Desde muito cedo, presenciava portas se abrindo sozinhas no meio da madrugada, luzes piscando sem razão, passos pesados ecoando no andar de cima, mesmo quando todos estavam dormindo no térreo. Mas o mais apavorante acontecia à noite. Entre os 5 e 12 anos de idade, ele sentia uma presença maligna sob sua cama. Era constante. Estava sempre lá, imóvel, observando. Quando contou ao pai, ouviu apenas: "Então em frente." Ed obedeceu. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, empunhou um pequeno crucifixo e desafiou o que quer que estivesse ali. E, naquela noite, o quarto finalmente silenciou. Mas alguma coisa dentro dele havia sido marcada para sempre. Não era apenas o medo, era o início de uma obsessão. A partir dali, Ed mergulhou por conta própria nos mistérios da fé, do oculto e daquilo que muitos evitam até mesmo nomear. Ele queria respostas, queria entender o mal e, mais do que tudo, queria vencê-lo. Lorraine Rita Moran nasceu em 31 de janeiro de 1927, também em Bridgeport, Connecticut, em uma família profundamente católica e conservadora. Era filha única, criada sob rígidos preceitos religiosos que não deixavam espaço para o incomum, muito menos para o inexplicável. Mas desde pequena, Lorraine sabia que havia algo de diferente nela. Aos 9 anos, começou a ver auras ao redor das pessoas, manchas de luz colorida que dançavam e pulsavam, como se revelassem sentimentos ou presságios. Às vezes, enxergava acontecimentos que ainda não tinham acontecido. Viu acidentes antes que ocorressem. Sentiu mortes antes que fossem anunciadas. Mas ela guardava tudo em silêncio. O medo de ser chamada de louca, de pecadora, de possuída, era maior do que a própria curiosidade. Cresceu assombrada pelos próprios dons. Durante a adolescência, os vislumbres se tornaram mais intensos. Lorraine passou a ouvir vozes, sentir presenças entrar, involuntariamente, em estados de clarividência. Quando tocava certos objetos, imagens surgiam em sua mente como lampejos de outra realidade. A mediunidade se manifestava sem controle. Ela vivia cercada por um mundo que ninguém mais via, sufocada entre o céu que acreditava e o inferno que parecia rondá-la. Mesmo sem entender, já era uma ponte entre este mundo e algo muito mais sombrio. Foi em Bridgeport, Connecticut, que os caminhos de Ed e Lorraine se cruzaram pela primeira vez. Ambos tinham apenas 16 anos. Ed trabalhava como balconista em um pequeno cinema local. Lorraine, recatada e sempre acompanhada pela mãe, costumava frequentar o local aos finais de semana. Naquele ambiente comum, cercado por filas de pipoca, algo extraordinário começou a acontecer. Havia um silêncio estranho entre eles, uma conexão que parecia ir além do olhar. No primeiro encontro fora dali,
Ed a convidou para caminhar em um parque próximo. O céu escureceu repentinamente e a chuva os forçou a buscar abrigo em um gazebo antigo, de madeira úmida e rangidos sutis. Foi ali, sob o som dos trovões e com o cheiro de terra molhada no ar, que se apaixonaram. Lorraine, ainda confusa com os próprios dons, teve uma visão naquela noite. Não era um sonho, era uma certeza. Ela viu Ed mais velho, com olhos cansados, segurando sua mão e, sem hesitar, murmurou para si mesma: "Vou passar o resto da minha vida com ele." E assim foi. Casaram-se em 1945, enquanto Ed ainda servia na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o mundo em caos, havia algo mais forte unindo os dois, como se o destino soubesse que aquela união era necessária. Em 1951, tiveram uma filha, Judy, mas a família que construíram não era como as outras. Desde o início, o casamento de Ed e Lorraine foi selado não só pelo amor, mas por algo mais sombrio. Eles não haviam sido reunidos por acaso. Algo os estava preparando para encarar o que viria a seguir. Décadas de confronto com o inexplicável. Após retornar da guerra, Ed tentou seguir um caminho comum. Matriculou-se na Perry Art School, uma escola de arte associada à Universidade de Yale, e começou a pintar. Mas mesmo no mundo das cores e formas, o sombrio continuava presente. Fascinado por casas antigas e cenários carregados de história, Ed passou a viajar pelo interior da Nova Inglaterra, vendendo suas pinturas. Mas havia algo mais por trás de cada tela. Ele escolhia casas que carregavam fama de serem assombradas. Enquanto ele pintava suas fachadas, Lorraine caminhava pelos cômodos, silenciosa, captando sensações e presenças. Não usavam instrumentos, apenas a sensibilidade aguçada dela e o instinto dele. Era uma dupla silenciosa, observadora, quase invisível, mas se enxergava o que muitos se recusavam a ver. Em 1952, percebendo que estavam diante de algo muito maior do que eles mesmos, fundaram a New England Society for Psychic Research, a NESPR, a mais antiga organização de pesquisa paranormal da região. Não era mais um passatempo ou uma curiosidade, era uma missão. A partir dali, começava oficialmente a caçada. Ao longo de mais de 5 décadas, Ed, Lorraine e Wai enfrentaram o inexplicável e o que muitos chamariam simplesmente de puro mal. Foram mais de 10.000 casos envolvendo atividades paranormais, exorcismos e possessões demoníacas, mas alguns ficaram marcados para sempre na história da demonologia moderna. Cada caso era um mergulho mais profundo na escuridão. O terror começou com Annabelle, uma boneca de pano inofensiva à primeira vista, do tipo Raggedien, mas que abrigava algo muito mais perigoso do que simples superstição. Quando chegaram à casa das jovens que alegavam estar sendo atacadas por ela, encontraram um ambiente carregado, repleto de relatos de bilhetes escritos à mão surgindo do nada, móveis se movendo sozinhos, e a boneca aparecendo em cômodos onde ninguém a deixará. Ed e Lorraine perceberam que não era apenas um espírito preso ali. Era uma entidade demoníaca se passando por uma criança para manipular e possuir. Eles levaram Annabelle para casa, lacraram-na dentro de uma caixa de vidro reforçada, selada com orações sagradas, e a trancaram no porão de seu museu do oculto. Mesmo ali, em cativeiro, visitantes relataram tonturas, acidentes estranhos e até mortes após zombarem da boneca. Em 1971, o casal atendeu ao chamado da família Peon, que havia se mudado para uma antiga casa de fazenda em Rhode Island. O caso inspiraria o primeiro filme da franquia Invocação do Mal, mas a realidade foi ainda mais perturbadora. Lorraine, ao entrar na casa, sentiu uma presença sufocante, como se algo a observasse das paredes. Com o tempo, as atividades ficaram mais agressivas, batidas nas portas, vozes sussurrando nomes das crianças, objetos levitando. Durante uma sessão espírita realizada pelos Warrens, a mãe da família entrou em transe e começou a gritar em uma língua desconhecida. Então, diante de todos, ela flutuou do chão por vários segundos, antes de cair violentamente.
O marido, desesperado, culpou os Warrens por terem provocado manifestação e os expulsou da casa. Lorraine deixou o local em prantos, convencida de que ali havia algo antigo, um espírito que já havia ceifado vidas no passado. Mas talvez o caso mais famoso e um dos mais aterradores tenha sido Amityville, em Nova York. Em 1976, os Warrens investigaram a Casa dos Lutz, uma residência onde, anos antes, Ronald DeFeo havia assassinado toda a sua família enquanto alegava estar possuído. Quando a nova família se mudou, não durou mais do que 28 dias. O que relataram parecia coisa de filme. Sangue escorrendo pelas paredes, olhos brilhantes observando pelas janelas, um quarto que ficava gelado mesmo no verão, vozes ameaçadoras dizendo para irem embora. Lorraine descreveu aquele lugar como o mais sombrio que já havia pisado. Durante a investigação, ela entrou em um dos quartos e foi tomada por uma visão vívida de corpos sendo executados. Sentiu-se sufocada, paralisada, como se a casa fosse viva e estivesse tentando se alimentar dela. Cada um desses casos deixou cicatrizes, não apenas nas vítimas, mas nos próprios Warren. Eles não apenas documentavam o mal, eles o encaravam e, muitas vezes, o levavam para casa. Apesar da fama e do respeito conquistado por muitos no mundo paranormal, Ed e Lorraine Warren não escaparam das sombras da controvérsia. Ao longo dos anos, sofreram duras críticas de céticos, pesquisadores acadêmicos até religiosos, que os acusavam de exagerar ou até forjar evidências em alguns casos. As críticas mais pesadas, no entanto, surgiram após revelações de ex-colaboradoras próximas. Esses relatos lançaram uma nuvem sombria sobre a figura de Ed e Lorraine, manchando parte do legado que haviam construído. Mesmo assim, Lorraine continuou firme. Após a morte de Ed em 2006, ela permaneceu ativa na NESPR, liderando investigações, palestras e atuando como consultora nas adaptações cinematográficas inspiradas em seus arquivos. Apesar da idade avançada, manteve-se lúcida e determinada, guiada por sua fé inabalável e sua mediunidade até os últimos anos. Lorraine faleceu em 2019, deixando para trás não apenas uma extensa lista de casos e investigações, mas também uma legião de seguidores curiosos pelo sobrenatural. O legado dos Warren, no entanto, não morreu com eles. A filha do casal, Judy, e seu marido Tony Spera assumiram a responsabilidade de continuar a obra. Mantêm viva a NESPR, organizam convenções dedicadas ao oculto e ao paranormal e preservam o temido Museu do Ocultismo, onde a boneca Annabelle permanece trancada sob camadas de proteção espiritual. Em eventos como o Devils on the Run Tour, eles compartilham os arquivos dos Warren com o público, mantendo acesa a chama de um legado que, para o bem ou para o mal, deixou marcas profundas na história do sobrenatural. Ed e Lorraine Warren enfrentaram horrores que a maioria jamais ousaria imaginar, cruzando as fronteiras entre o mundo dos vivos e as sombras do desconhecido. Seu legado é uma mistura de fé, medo e mistério, que até hoje desafia céticos e assombra corações. Seja crente ou descrente, não há como negar que suas histórias marcaram para sempre o imaginário do sobrenatural. Agora, resta a pergunta: você teria coragem de encarar o que eles enfrentaram? Por quê? Para os Warren, o terror nunca acabou. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.